Vamos estudar hoje as ondas que se propagam numa corda. De que cordas estamos falando? Ora, o nosso protótipo é um instrumento musical. Isto mesmo, instrumento de cordas, é claro. O violão, onde nós temos ali 6 cordas. E para a gente começar a entender os elementos dinâmicos importantes e do que os sons musicais dependem, nós vamos começar lembrando o que acontece antes de uma orquestra começar uma apresentação. O que nós presenciamos em praticamente 100% das vezes? Os instrumentistas estão afinando os seus instrumentos. No caso dos instrumentos de corda, podem prestar atenção, e aqueles que conhecem algum instrumento de corda sabem que afinar os instrumentos significa aumentar, ou claro, reduzir a tensão agindo sobre as cordas, ou a tensão agindo sobre uma corda. Então, vamos aqui ao nosso primeiro elemento importante, que é a tensão. Na realidade, nós esticamos a corda aplicando uma força, vamos chamar, na realidade, um par de forças, né? Neste sentido e neste sentido. De forma que o primeiro ingrediente importante no entendimento do movimento de uma corda vibrante ou de ondas numa corda é que a corda está sujeita a uma tensão. Nós vamos designar por T a tensão sobre a corda. Quando o instrumentista põe a mão na cavilha, fazendo um movimento de rotação da cavilha, ele está aumentando ou reduzindo a tensão na corda. Isso porque nós sabemos que os sons produzidos pelos instrumentos musicais dependem, no caso dos instrumentos de corda, dependem das tensões aplicadas às cordas. Então, a tensão é um elemento muito importante no estudo, né, das ondas produzidas numa corda. Um outro elemento importante quando a gente analisa os sons musicais é a densidade de massa, mas é uma densidade linear, onde Mi é a grandeza física que me dá a massa M por unidade de comprimento. Massa por unidade de comprimento. É uma densidade linear. Essa é uma característica de cada uma das cordas. E nós vamos admitir que essa densidade
seja uniforme. Em cada ponto da corda, nós temos a mesma densidade. Essa vai ser uma hipótese, né, que faremos. Esperamos, assim, que esta corda não tenha defeitos, né? Seja uma corda com uma densidade uniforme. Ora, densidade uniforme pode significar, né, expressar esta grandeza por meio de um número apenas, né, e levando em conta a definição, né, a densidade é expressa, por exemplo, em gramas por centímetro, por exemplo. A tensão é uma força. Então, a tensão é expressa, por exemplo, em newtons, né? O que a gente percebe é que as cordas, nós temos algumas bem fininhas para os sons mais agudos, né? E as outras mais grossas. É uma maneira da gente dizer que a densidade linear nas cordas mais grossas é maior do que a densidade linear das cordas mais finas. O fato é que temos, então, dois elementos importantes na nossa análise. Muitas vezes, nós precisamos levar em conta o comprimento L, especialmente se a corda estiver presa nessas duas extremidades, como é o caso dos instrumentos musicais, de forma que L é o comprimento da corda. Neste caso, M aqui é a massa total da corda. Muito bem. E agora, como é que nós analisamos o movimento de ondas numa corda? Muito bem. Nós precisamos fazer uso de um referencial cartesiano, ou seja, nós colocamos aqui um eixo Y, esse é o nosso eixo Y. Utilizamos também, claro, um eixo X, porquanto o movimento vai se dar ao longo do eixo X, né? Então, para a gente descrever, né, o movimento, nós fazemos uso de dois eixos. Ora, um ponto qualquer sobre a corda, ele é caracterizado por duas coordenadas, né? P, X e Y. É um ponto P qualquer sobre a corda, de forma que cada ponto ele é caracterizado por duas coordenadas. A coordenada Y, que está aqui, e a coordenada X, que é esta coordenada aqui. Ou seja, nós estamos utilizando o que a gente sempre faz, né, quando temos um referencial cartesiano. Um ponto P qualquer do espaço, ele é caracterizado pelas coordenadas X e Y do ponto P. Vamos agora a uma análise ou uma descrição do movimento de uma onda que faz uso de uma função. E essa função nós vamos escrever como y de x e t. Y é a coordenada de um ponto sobre a corda, de forma que y de x e t significa que a coordenada y de um ponto da corda, esta coordenada y depende do ponto x, ou depende da coordenada x,
e do tempo t. De forma que, ao descrevermos ondas se propagando numa corda, nós vamos escrever uma equação para a coordenada y. Ou seja, como esta coordenada numa corda, à medida que o tempo passa, como ela depende da coordenada x e do tempo. Ou seja, grosso modo, um pedacinho da corda, por exemplo, nós temos nesse pedaço um ponto, e nós vamos então estudar como a coordenada y deste ponto depende da coordenada x e do tempo t. Lembrando que a coordenada x é esta aqui, horizontal. Descrevemos, então, vamos descrever a propagação de ondas analisando o comportamento dessa função. Vamos escrever uma equação de ondas para esta função. O que é importante do ponto de vista dinâmico, né, que se entenda, e esse é um aspecto muito relevante, é que se nós considerarmos aqui um pedacinho só da corda, e esse pedacinho da corda, ele tem um elemento de massa dm ou ΔM, podemos começar assim, né? ΔM. Então, as extremidades desse segmento da corda, elas estão sujeitas a duas tensões, né? De forma que aqui eu tenho uma tensão sobre esse pedaço e aqui uma outra tensão sobre esse pedaço, né? De forma que poderíamos chamar essa tensão aqui de tensão do lado direito deste segmento, né, da corda, né? E tenho aqui uma tensão sobre esta outra extremidade do segmento e poderíamos chamar essa tensão aqui de tensão à esquerda da corda. São grandezas, então, vetoriais, né? Então, do ponto de vista da dinâmica, né, da corda, nós vamos considerar, né, a lei de Newton para um pedacinho da corda. E como esse pedacinho se movimenta quando nós levamos em conta a segunda lei da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Uma coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção é para o fato de que esta tensão, por exemplo, da direita, né, ela tem duas componentes, né? De forma que, se nós designarmos este ângulo aqui como sendo o ângulo θ, digamos, D, né, nós temos então duas, né, componentes para TD. Uma componente ao longo do eixo x, que é dada por TD vezes cosseno do ângulo θD, e, finalmente, uma componente y, que é dada por TD vezes seno de θD.
Então, nós temos aqui, vamos fazer uma análise em termos de componentes das forças. É claro que a tensão à esquerda, essa grandeza vetorial, nós podemos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Muito bem. Então, resumindo, na questão da dinâmica da corda, nós fazemos uso da segunda lei de Newton, considerando as forças agindo sobre um elemento infinitesimal da corda. No entanto, nestas equações, nós vamos ter que levar em conta a tensão e a distribuição linear de massas ao longo da corda.